Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para gravar mais um vídeo. Caso vocês não me conheçam e sejam novos por aqui, sejam bem-vindos. Meu nome é Flaubert e esse é o canal Catedrais de Babel, no qual me proponho a fazer não resenhas, mas breves comentários sobre produtos culturais diversos que me interessam. Seja um filme, um disco, um livro, etc. E, pois bem, sobre o que eu estou aqui hoje? Para falar sobre nada mais nada menos do que o volume 1 da coleção clássica das Tartarugas Ninjas. Pois é, caso você não saiba e só conheça as Tartarugas Ninjas, seja pelos desenhos animados, pelos filmes relativamente toscos ou pelos bonecos, saibam que as Tartarugas Ninjas originalmente eram personagens de histórias em quadrinhos que começaram a ser publicados em meados de 1984, ou seja, as Tartarugas Ninjas já tem mais de 40 anos, né? Pelo menos como uma franquia bilionária, que foi desenvolvida originalmente por dois amigos, por dois fãs de quadrinhos, por dois quadrinistas chamados Kevin Eastman e Peter Laird. Eles são americanos. Por uma obra do acaso, eles se encontraram, fizeram amizade, perceberam que tinham gostos em comuns, eles eram amantes ali de dinossauros, de Star Wars, do rei Jack Kirby e do mestre Frank Miller. Então eles resolveram colocar as mãos na massa e produzirem o seu próprio gibi. E foi isso que eles fizeram. Chegaram até o ponto de dividir um carro, juntar uma grana, né? E depois de quase 10 semanas trabalhando, eles conseguiram parir um número, né? Um quadrinho que eles deram o nome de As Tartarugas Ninja, as Tartarugas Ninja Mutantes Adolescentes. Eu acho que é mais ou menos assim, né? É TNMA, ficou a sigla em português, né? Enfim, e aparentemente eles tinham só esse sonho de publicar um quadrinho, né? Um gibi. E Tartarugas Ninjas 1 tinha algo em torno de 40 páginas e trazia essa história inusitada, né? De tartarugas, 4 tartarugas, mais um rato Splinter, que eles eram contaminados por uma substância radioativa misteriosa e se transformavam em mutantes, né? Em animais humanoides. E o Splinter, que era um rato japonês que havia, entre aspas, treinado Aikido, se não me engano, uma técnica assim, de artes marciais qualquer, ele acaba adotando essas tartarugas ninja mutantes adolescentes, e os treinando em artes marciais, em artes de defesa pessoal. Pois bem, e há uma história bem complexa, assim, diferente do que vocês podem conhecer dos filmes, ou até mesmo, entre aspas, né, dos desenhos. Tartarugas Ninja Mutantes Adolescentes é uma série extremamente violenta. Eles são preto e brancos. Originalmente não há diferenciação entre as tartarugas ninja mutantes adolescentes, elas são meio que todas iguais. Eles são pequenos, que eles têm ali entre 14 e 15 anos. Eles enfim, né? São adolescentes. Eles são todos iguais, eles usam uma faixa vermelha no rosto para esconder o que, também não sei, já que eles são todas iguais e vivem de forma sorrateira nos esgotos de Nova York. Pronto. Agora, quando eles viraram produtos mais comercializáveis, né? Quer dizer, viraram bonecos, né? Voltados para o público infantil, apesar de eles terem personalidades diferentes, eles eram todos iguais. Então, o Kevin Eastman e o Peter Laird, eles resolveram fazer pequenas alterações nas tartarugas para torná-las mais comercializáveis, né? Tornaram as tartarugas um pouco mais infantis, menos violentas e definiram que, apesar de eles terem personalidades diferentes, eles também teriam bandanas de cores diferentes. Seria vermelho, azul, laranja, amarela, etc. Para quando a criança fosse assistir a série de desenhos animados, eles identificassem, porque na verdade, pelo menos para mim, foi uma surpresa quando eu descobri isso. A série animada das Tartarugas Ninjas lá do final dos anos 80,
ela foi desenvolvida justamente com uma espécie de marketing, né, um merchandising para vendagem dos bonecos. Porque o Kevin Eastman e o Peter Laird, eles venderam esses direitos para a produção de bonecos para uma empresa japonesa, se não me engano. Só que, né, para a produção de bonecos, das tartarugas e de personagens da trama para serem vendidos no Natal, mas a criança só vai pedir para o pai ou para a mãe comprar o boneco se eles conhecerem aqueles personagens. Então, paralelamente, eles desenvolveram uma série televisiva, uns 15, 20 episódios inicialmente, para serem exibidas na TV americana antes do Natal, para que assim as crianças assistissem as Tartarugas Ninjas, as conhecessem e pedissem ali para o pai ou para a mãe comprar um boneco das tartarugas no Natal, né, como presente. Então, apesar de no gibi todas as tartarugas serem iguais, inclusive dá até para ver aqui pela capa dessa coleção clássica volume 1 que todas as tartarugas têm a bandana da mesma cor. Então, quando elas viraram bonecos, se criou esse artifício de que cada uma teria uma bandana de uma cor diferente, né? Azul, vermelha, por exemplo, que é do Rafael, né? Azul e laranja, para que a criança, quando ela fosse para, não só para ela se identificar mais fácil cada um dos personagens, porque, por exemplo, quando você faz a leitura aqui, não tem como diferenciar uma tartaruga da outra, a não ser quando elas, porque os desenhos são iguais, a não ser quando elas falam e, enfim, elas expressam ali ou demonstram a sua personalidade. Aí você identifica cada uma das tartarugas, né? Tem uma que é um pouco mais violenta, que é o Rafael, meio rebelde, tem outro que é um líder, tem um outro que tem alguma conexão maior, né, com ciência e tecnologia, né, que é um geek, e daí vai. Enfim, né, porque é engraçado, porque recentemente eu comprei alguns bonecos das Tartarugas Ninjas para o meu sobrinho. Aí ele disse, Titi, tá faltando duas, né? Porque são quatro, e só pelas cores das bandanas ele já sabe quem é. É o Donatello, Michelangelo, ele já sabe pelas cores, porque os bonecos das tartarugas são todos iguais. Aí pro Natal já vem mais as outras duas. Enfim, né, voltando, eles não só criaram esse artifício das cores diferentes das bandanas para os personagens ficarem facilmente identificáveis para o público infantil, como também criaram uma série de personagens antagonistas. Porque voltando, o Kevin Eastman e o Peter Laird, eles tinham esse sonho de serem quadrinistas, de serem quadrinistas, né, produtores de revistas em quadrinhos. Então eles criaram uma edição das Tartarugas Ninjas, Tartarugas Ninja Mutantes Adolescentes. Daí eles criam a origem das tartarugas, como é que elas surgiram, que são apenas tartarugas que estavam sendo conduzidas no aquário, sofrem um acidente, são contaminados por matéria radioativa e se transformam em mutantes, junto com o rato, né, o Splinter. Elas recebem treinamento de artes marciais, acho que é Aikido que elas treinam, e, enfim, né, 14, 15 anos após esse acidente, elas se deparam com essa tentativa de vingança de um elemento ligado ao mestre delas, porque o professor do mestre Splinter, alguns anos antes, foi assassinado, né, por uma pessoa do seu clã ninja. Então essas tartarugas, elas recebem essa incumbência de vingar o mestre do mestre delas, né? Que eles teriam que se confrontar com esses ninjas aí de um tal do clã do pé e com um antagonista que era o Vingador, né? Que o engraçado, não vou dizer porque senão a galera vai reclamar, mas eles contam essa origem, esse elemento da vingança envolvendo as tartarugas ninjas, esse confronto delas com esse clã ninja, né, que é o clã do pé, e um confronto final com um adversário. Será que eles vão derrotá-lo ou não? E pronto, se encerra ali a primeira edição e o Kevin Eastman e o Peter Laird, assim, né, ficam eufóricos. Pronto, conseguimos publicar uma história em quadrinho. Parece que originalmente eles lançam uma tiragem com 1000 exemplares que são vendidos rapidamente. Eles fazem uma nova tiragem com 3.000 exemplares, percebem o sucesso ali do empreendimento deles e que foi até rentável, né? Pagou o investimento que eles fizeram originalmente, e eles se dedicam, entre aspas, a criar um segundo volume
para as Tartarugas Ninjas, né? E o sucesso continua, né? E eles percebem que serão bem-sucedidos nessa empreitada, que eles conseguiram desenvolver personagens que são cativantes, que será vendável e conseguiriam um certo lucro para pagar suas dívidas. Eles criam, entre aspas, um estúdio de produção de histórias em quadrinhos, que é o Mirage Studio. Na verdade, era só na garagem da casa de um deles, etc, né? E com o tempo eles percebem um sucesso cada vez mais volumoso das Tartarugas Ninjas. Eu vou mostrar essa edição que é de uma editora, já tinha saído alguns números das Tartarugas Ninjas, mas tem muito tempo, acho que tem uns 20 anos. E eram algumas histórias, não deram prosseguimento às obras integrais, porque até hoje as Tartarugas Ninjas continuam a ser publicadas. Só que elas só contam com a supervisão, né, dos criadores delas. Na verdade, só com um. O outro que saiu da jogada e casualmente eles fazem uma parceria para a produção do volume novo. Então, esse é o volume 1, como eu disse que hoje eu fiz uma segunda leitura, né, já li umas 3 vezes. E essa coleção tem um total de 6 volumes. Como eu acabei de comprar o 6º, eu resolvi reler o primeiro e ler as outras edições, né? E é uma edição bem bonita. Assim, é um pouco incômodo porque fica meio que pesada. E o engraçado é que o Kevin Eastman e o Peter Laird, eles trazem para a revista uma série de referências de coisas que os agradam. Não trazem referências explícitas no limite do que poderia ser considerado um plágio. Por exemplo, um deles é muito fã de Star Wars, né, de Guerra nas Estrelas. Então tem um momento que eles fazem um pastiche, uma paródia com a cantina de Mos Eisley, que aparece no Star Wars, eu acho que é Uma Nova Esperança, né? Que é o volume 4. Que é aquela cantina, aquele bar no qual o Obi-Wan Kenobi conduz o Luke Skywalker para eles tentarem contratar um piloto, né, para uma nave espacial para sair do planeta Tatooine, que é lá que eles conhecem o Han Solo e o Chewbacca. Aí as Tartarugas Ninjas tem momento que eles estão no espaço, que eles são teletransportados para para uma galáxia próxima, eles vão parar num ambiente semelhante a esse. Dos criadores da série era fã de, sei lá, de dinossauros, né? Em especial do Triceratops. Então tem um momento nessa aventura no espacial que eles encontram uma raça militarista inspiradas no Império, na República Romana. São Triceratops humanoides, são os Triceratons. Então assim, é muito criativo. O que mais me chamou a atenção na história, porque esse volume ele contém 8 edições das Tartarugas Ninjas, são 7 edições de uma série regular mais uma especial do Rafael, são todas preta e branca. Tem um trabalho, tem uma edição colorida, mas aqui no Brasil saiu essa versão inspirada nas edições originais, que são preta e branca mesmo. Todo o trabalho é feito pela dupla mesmo, Kevin Eastman e Peter Laird. No máximo, eles contam com uma ajuda de alguém para fazer o trabalho do letreiramento. É um trabalho realmente feito a 4 mãos, no qual o estilo dos dois artistas meio que são mesclados. Eles trabalham tanto fazendo a arte original quanto como é que se diz? O trabalho de arte, finalização e tal, então eles meio que fundem o trabalho dos dois artistas. Seria até complicado dizer o que é de um e o que é de outro. Aí, repetindo, eles têm 2 fontes de influências principais. Primeiro, o Jack Kirby e segundo, o Frank Miller, né? Aí, voltando, uma coisa que eu achei muito bacana nessa edição é o seguinte: no final de cada historinha tem 2 ou 3 páginas de textos dos autores, né, do Kevin Eastman e do Peter Laird, comentando sobre aquela edição, quais foram as influências deles, eles detalhando, na verdade, página por página, o que eles colocaram ali, quais são as influências para aquela página, o que eles tentaram transmitir, os desafios para fazer aquele desenho, aquela composição de quadros, porque, repetindo, né, eles eram fãs, eram amadores, não tinham trabalhos anteriores, pelo menos não trabalhos publicados, ou enfim, né, nada que fosse muito significativo. E de fato é uma série que é bem curiosa, né?
E voltando, tem um ritmo assim bem alucinante. É daquele tipo de gibi que você senta ali na poltrona e só consegue sair depois que acabar tudo. Porque ele é bem rápido, ele é bem dinâmico. Eu vou, por exemplo, basicamente elas sempre começam da mesma forma. Tem uma reprodução da capa, que é sempre colorida. Tem, entre aspas, os que eles chamam de splash page, que é essa página inicial maior, com os personagens em destaque, né, daquela edição. Aí vai depois para uma página dupla, né, inspiradas no layout do Jack Kirby, e daí se inicia a história. E repetindo, ela é extremamente violenta. Na primeira edição eles mostram essas origens da Tartaruga Ninja e essa história de vingança, né, contra aquela pessoa, entre aspas, que assassinou o mestre, né, do mestre delas. Né? Eu não sei se eu deveria fazer mais comentários para não estragar muito. Aí a primeira edição, como eu disse, é de 1984, vai até a edição número 7, que é de 1986, maio de 1986. Eles até comentam isso, que para cada edição eles levavam algo em torno de 10 semanas para a produção. Quer dizer, um pouquinho mais de 3 meses, né? Ou de 3 meses não, 2 meses e meio, né? Então é bem complexo. Aliás, era um trabalho bem minucioso, quase artesanal. E falando que eu comentei, no final de cada edição eles trazem uma série de textos comentando o processo de criação, né, daquela edição e descrevendo página por página das influências, do que eles tentaram transmitir e, entre aspas, os desafios desse trabalho. Aí, de novo, aí, a edição 2 que aparece esses mini robôs, que são os Mausers. E de novo, a revista segue o mesmo layout. Tem isso que eles chamam de splash page. Aí quando vira para a próxima página, tem uma ilustração assim de folha dupla. E daí segue. Inicialmente, como eu disse, a capa só tem uma cor. Que parece que para fazer com mais de uma cor era um processo gráfico mais caro, eles não tinham dinheiro, então inicialmente é só uma cor. Depois que as capas passam a ter 2 cores, 3 cores, 4 cores, a partir do momento que a série deles vende mais, eles têm mais dinheiro para investir na gráfica e no trabalho de impressão das edições, eles passam a investir, né, em ter mais cores na capa das edições. Tem, entre aspas, uns robôs alienígenas que lembram muito o Exterminador do Futuro, que era um filme aqui já de sucesso na época. E é um desenho muito criativo, né? E por enquanto é só, não vou dar mais detalhes. Vou parar por aqui para poder ler os próximos volumes, que como eu disse, são 6 volumes. E são longos, porque assim, por exemplo, o primeiro volume tem um pouco mais de 300 páginas. Dá para ler num dia só, mas apesar de divertido, é bem cansativo, porque como são 300 páginas carregadas, assim, o desenho é ricamente, como é que se diz, detalhado, né? Enfim, né? É um quadrinho 10 graus, então não parece muito com os quadrinhos, talvez vocês estejam habituados a ler, no da Marvel, da DC, ou mesmo com mangá, onde eles são extremamente violentos. Realmente, para você que conhece as Tartarugas Ninjas só do cinema ou das séries animadas, é um choque, assim, porque as Tartarugas Ninjas matam, usam as suas armas que são de fato letais contra os inimigos, então você tem muito sangue, né, muitos membros decapitados ou decepados. Então, assim, não é uma leitura para criança, não. Se você for criança, tiver aí 8, 10 anos, fique só com as Tartarugas Ninjas no cinema, nas séries animadas, e deixe isso aqui só para os adultos. Porque, repetindo, é extremamente violenta e, enfim, né, como eu disse, não é meio que para criança. Ele tem censura livre, ele não tem indicação de idade,
mas eu não recomendaria isso aqui para uma criança de 7, 8 anos, porque é extremamente violento e trata em especial sobre essa vingança. Ele lembra muito aqueles filmes de artes marciais, né, dos anos 70, né, como por exemplo Bruce Lee, etc, né? Vou dizer, é extremamente violento. Apesar delas serem tartarugas ninja mutantes adolescentes, que é essa coisa assim bem nonsense, mas como eu disse, meio que não é para criança não, porque é muito violento. Então se você tiver 7, 8, 10 anos, não sei, não lê, não lê as tartarugas ninjas. Deixe para você ler quando tiver mais velho. E para os mais velhos é interessante pela nostalgia, né? De conhecer de fato as origens desse personagem. Não sei se eu deveria dizer, mas eu vou dizer. Realmente, no primeiro, logo na primeira edição, o principal antagonista das Tartarugas Ninjas, que é o Vingador, ele morre. Eu sei, meu Deus, já mataram o cara. Só que fica um suspense, porque o Vingador aparentemente morre, o Destruidor, aliás, aparentemente ele morre, mas eles não encontram o corpo dele, só encontram uma parte da armadura deles e eles dão o personagem como morto. Na segunda edição aparecem novamente os ninjas do clã do pé, que estão vingando a morte do mestre, mas não fica de fato explícito que o Destruidor foi morto, né? Só que ele foi derrotado. Será que ele vai aparecer numa próxima edição? Não sei. Vou descobrir a partir de hoje. Então, por enquanto é só passei por aqui para registrar já a minha terceira leitura, né? Ou a segunda releitura das Tartarugas Ninjas, e fica a recomendação de leitura, né? Porque de fato, quadrinhos é uma mídia assim, muito diversificada e híbrida, então ela conta com recursos que são muito diversos. E eu gosto muito desses trabalhos, dessa arte que é em preto e branco. Parece dar um destaque maior para os personagens. E como ela é preto e branca, as tartarugas abusam, assim, o Kevin Eastman e o Peter Laird abusam de rachuras, né? Com essa ilustração aqui que consta na guarda, que toda ela é construída a partir desse trabalho de rachuras, né? De traços, etc, né? Não, as tartarugas são feitas sem o contorno das tartarugas, é feito só com essa rachura, né? Com esse traçado. Eu achei um trabalho assim, muito criativo e inusitado. Aí fica a dica de leitura, para quem tiver paciência, porque como eu disse, são mais de 300 páginas, então é pesado. Não é uma, assim, é uma leitura rápida, mas é bem densa. E repetindo, só para encerrar, ele tem uma narrativa que é muito dinâmica. As influências gráficas são bem explícitas, como disse em especial Frank Miller e o rei, no Jack Kirby, e, entre aspas, né? E uma série de elementos culturais ali de meados dos anos 80 que são referenciados aqui, né? Como Exterminador do Futuro, Guerra nas Estrelas e a paixão de um aqui dos criadores originais pelos dinossauros, que se expressam nos Mausers, que são esses robôs em forma de tiranossauros. Tem esse povo de uma república galáctica inspirada no Império Romano, que são uma espécie de triceratops inteligentes, ou humanoides, que são os triceratons, e daí segue, né? Enfim, por enquanto é só, e até a próxima leitura, né? Até breve.